Olá, queridos amigos, uma boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela assistência de todos, desejando que a paz e o amor de Jesus estejam no coração de todos. Vamos para mais uma palestra online da nossa querida Associação Espírita Boa Nova. Agradecemos mais uma vez e sempre lembrando que aqueles que não puderem assistir ao vivo poderão assistir através do nosso canal no YouTube, onde estão todas as nossas palestras online já realizadas. Então, mais uma vez, desejo que todos estejam em paz e queremos, então, trazer hoje a nossa palestra, como sempre, falando inicialmente um pouquinho sobre as nossas campanhas estas que sempre explicamos, né, que são a fonte dos recursos que temos para transferir alguns benefícios para as famílias cadastradas e que vivem, né, no bairro Nova Santa Marta, em todas aquelas vilas que compõem o bairro Nova Santa Marta. Então nós dependemos bastante da doação dos amigos, porque nós não temos receita própria. Então nós renovamos aqui o nosso pedido, né, lembrando que nós estamos expandindo a nossa área física, de forma que tenhamos um espaço adequado, com ventilação e iluminação adequada, para prosseguir com o trabalho de evangelização das nossas crianças. Nós interrompemos esse serviço desde o início da pandemia e optamos por não retornar, mesmo agora que há permissão para o retorno das atividades, porque o espaço até então utilizado era de pouca ventilação. Então não achamos adequado colocar as crianças de novo naquele espaço, correndo o risco aí de contaminações não só do Covid, mas também doenças respiratórias e outras. Assim nós estamos pedindo auxílio para aqueles irmãos que puderem, através da doação do valor de um saco de cimento, ou também nós estamos buscando ajuda, né, doações para podermos instalar as aberturas de ferro. São 4 janelas e uma porta que nós necessitamos. E também qualquer colaboração em dinheiro será bem-vinda através do nosso Pix, que vai aparecer no vídeo, para que vocês possam nos auxiliar, aqueles que puderem. Estamos também mantendo e arrecadando doações de roupas, agasalhos, cobertores, enfim, tudo aquilo que as pessoas necessitam, né, neste frio, no inverno. Nós estamos buscando aí também doações entre os nossos amigos e colaboradores para que possamos atender a necessidade dessas famílias. E por fim, como todo mês a gente faz a nossa campanha das cestas básicas, né? Todo sábado, último sábado do mês, nós fazemos a entrega e também necessitamos desse apoio. Lembrando, né, que o valor de uma cesta hoje está em torno de R$110, mas cada contribuição, qualquer valor, será sempre muito bem-vinda e nos auxiliará a atender um número maior de pessoas. Então fica o nosso pedido em relação a essas campanhas, lembrando sempre o nosso Pix, né, que é o nosso CNPJ, para que a gente possa, com maiores doações, maiores arrecadações, né, fazer maiores doações às famílias cadastradas. Então nós agradecemos imensamente aqueles que têm colaborado e que possam, né, cada vez mais nos ajudar aí e conhecer o nosso projeto, conhecer a nossa casa. Fica o convite aí para que vocês consigam ver materializado esse apoio que vocês têm nos dado. E mais que um apoio financeiro, também é um apoio emocional, moral, para essas famílias que enfrentam essas dificuldades materiais aí de grande porte. Então, mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Pessoal, como nós sempre fazemos no início do nosso trabalho, após os nossos recados, nós vamos agora assistir e ouvir uma apresentação musical com o objetivo de nos harmonizar o nosso ambiente, a nossa mente, o nosso espírito,
para que possamos entrar em sintonia com os bons espíritos, com as boas energias e nos colocarmos em condições melhores de receber o tema de hoje, de forma que possamos, ao final, estar um pouco mais conscientes sobre este tema, um pouco mais conscientes sobre a doutrina espírita e que possamos, ao cabo disso, colocar em prática essa transformação íntima e mudanças nossas de atitudes, de pensamentos, frente aos desafios da vida. Então eu convido a todos para curtirem essa página musical e ao final que estejamos todos mais harmonizados, em sintonia com o nosso anjo da guarda e com os bons espíritos. Após essa bela
música, nós refletindo, harmonizando. Estamos preparados então para que possamos acompanhar o nosso tema de hoje, que vai ser abordado pelo nosso irmão Marco Aurélio Ribas, que fala sobre as virtudes. É um tema muito interessante que nós todos precisamos conhecer, precisamos refletir e, dentro do possível, incorporar no nosso dia a dia, para que a gente possa realmente estar construindo um caminho de evolução espiritual e cumprindo a nossa missão aqui na Terra. Então eu desejo que todos tenham uma boa palestra. Desejo ao nosso irmão Ribas que seja abençoado também nas suas palavras, na sua lógica de explanação do tema, para que todos nós possamos absorvê-lo o mais profundamente possível. Então desejo a todos uma boa palestra e que fiquem com Deus. Paz na terra e no céu a todos os homens de boa vontade. É muito bom estar de volta aqui, juntamente com vocês. Queremos inicialmente agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, e a esses Espíritos que trabalham e nos auxiliam para que nós possamos dar continuidade a essa tarefa, essa missão divina, que é a divulgação da doutrina espírita. Boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar aonde vocês se encontram, a nossa saudação. Aqui estamos novamente. Eu sou Marco Aurélio Ribas dos Santos, conhecido por alguns por seu Ribas, outros o Ligeirinho e outras denominações que me dão, mas eu aceito todas elas porque sei que são de coração e de maneira carinhosa. Pertenço à Associação Espírita Boa Nova, aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo. Agradecemos inicialmente, carinhosamente, a presença, a participação de todos vocês. Mesmo nós estamos distantes fisicamente, mas com certeza estamos muito próximos, afetuosamente e espiritualmente, participando deste banquete divino que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é para os espíritas, e sim para os espíritos, independente da religião, da aceitação religiosa. É para todos nós. Por quê? Porque esse Evangelho é o Evangelho de Jesus e ele veio para todos, sem exceção. E assim, então, inicialmente, mais uma vez agradecendo a participação de todos e vamos, então, iniciar o nosso trabalho de hoje. O Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho é a boa nova que Jesus trouxe para todos nós. É o guia que nos conduz ao bom caminho, nos traz consolação, paz e harmonia. O Evangelho segundo o Espiritismo nós estamos estudando hoje, obedecendo a programação da nossa Associação Espírita Boa Nova, que mensalmente faz essa programação para que nós possamos, durante o mês, estudar aqui, como estamos estudando hoje. E hoje nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, Sede perfeitos. Sedes perfeitos. Quem? Eu, tu, vós, todos nós. É a proposição que nós precisamos de sermos perfeitos para atingir um dia a casa do Pai. Neste capítulo, nos trata do ser perfeito, itens como caracteres da perfeição. Somos todos candidatos à perfeição. Mas ainda estamos fazendo pouco, mas estamos fazendo. Outro item,
O homem de bem. O homem de bem é aquilo que todos nós temos que nos esforçar para ser. Já estamos sendo. Os bons espíritos, os bons espíritas, é o que nós estamos também fazendo. Estamos lendo, estudando e nos esforçando para melhorar. O Espiritismo nos diz como se conhece um verdadeiro espírita ou um verdadeiro cristão. Pelos esforços que se faz para transformar as suas índoles má. Sermos domados, para superando as más tendências. Aí se conhece o verdadeiro espírita ou cristão. Parábola do semeador é o outro item. Que parábola é essa? Parecido. Por que Jesus fazia as pregações por parábola? Ele comparava as coisas existentes com a doutrina, com a espiritualidade. Parábola do semeador. Quem são os semeadores? Somos nós. Quem são os semeadores? É a doutrina, é o evangelho. Quem são as sementes? Somos nós. E a terra? E a terra, aonde cai a semente, a terra boa produz muito. A terra ruim produz pouco ou quase nada. Esse é outro item do ser de perfeito. E o outro item é o dever, que é uma obrigação moral de todos nós sermos responsáveis pelas nossas obrigações. Devemos muita coisa para muitos. E hoje, então, o estudo de hoje é a virtude. A virtude. No capítulo 17, item número 8, tem uma mensagem escrita por François Nicolas Madeleine, o cardeal, há 153 anos aproximadamente, ele trouxe essa mensagem para todos nós. E aonde ele diz que a virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. E quais são elas? Seria a pergunta. Quais são essas qualidades essenciais para um homem de bem, para um homem ser virtuoso? E ele diz: caridoso, ser bom, ser caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto. Essas são qualidades de um homem virtuoso. São só essas qualidades de um homem virtuoso? Não. Existem outras. Respeito. O homem virtuoso é aquele que respeita. É empático. O homem virtuoso é aquele que é empático. Se coloca no lugar de outros. Entende os outros. Compreende os outros. Por quê? Porque ele já tem um grau de entendimento mais avançado. É humilde. É honesto. Uma das coisas que, na mensagem de virtuoso, que é muito ruim, é a modéstia. Nós temos falsas modéstias. Por quê? Porque nós procuramos, muitas das vezes, das nossas ações, nos engrandecer, nos amostrar, fazer com que os outros vejam o nosso comportamento, as nossas atitudes. E a virtude, ela é oculta na sombra e foge à admiração das multidões. Esta é a verdadeira virtude. Existem vários exemplos de virtuosos.
ele traz nessa mensagem São Vicente de Paula, que era um homem virtuoso. O digno cura de Ars era outro homem virtuoso. E muitos outros que nós conhecemos. Podemos trazer aqui Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e outros que nós conhecemos. Nós estamos falando desses grandes espíritos. Mas entre nós, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, quantos homens virtuosos tem na sua simplicidade? Nós observamos muitas das vezes numa própria rua, uma própria cidade, pessoas, senhor, senhoras, jovens, trabalhando. Ser virtuoso é ser trabalhador, catando alguma coisa para vender, para sobreviver. Isso é virtude. Isso não é ociosidade. Isso não é, como diz a gíria comum, não é vagabundo. Ele está trabalhando, está procurando sobreviver do jeito que pode. E isso é virtude também. Não são somente os grandes heróis que são virtuosos. Nós percebemos também, para que nós possamos atingir uma determinada classe social, posição social, ser virtuoso ao longo da vida, precisamos de quê? De saber. Não se é virtuoso sem saber nada. Como eu vou fazer alguma coisa boa, correta, se eu não souber? Então, eis a necessidade do saber. A intelectualidade e a moral. Se nós não tivermos a intelectualidade, o conhecimento das coisas, nós não temos. Vamos ter muita dificuldade em praticar a maneira correta. Não saberemos distinguir o que é certo e o que é errado. Então, eis a necessidade do saber, do conhecimento. E isto é uma lei de progresso. É uma lei de progresso, o conhecimento. Faz parte da divindade. E esta lei de progresso está prevista no Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, Lei do Progresso. Na pergunta 780, Kardec pergunta para os espíritos assim: o progresso moral sempre segue o progresso intelectual? O progresso moral sempre segue o progresso intelectual? Eis que os espíritos respondem: é a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. É a consequência, mas nem sempre segue imediatamente. O progresso moral precede o progresso intelectual. Isso porque, para que nós possamos fazer a coisa correta, nós temos que saber. Se nós não soubermos, não vamos fazer correto. Por que ele diz precede? Nós estamos vendo ultimamente, sempre houve e sempre haverá, espíritos encarnados, homens que não tiveram grande intelectualidade e têm conhecimento, na gíria, como se diz, assustador. Por quê? Porque são reminiscências de outras reencarnações que eles trazem. E isto proporciona para nós o quê? Admiração, susto. Crianças, desde pequena, com um certo dote de conhecimento, não tiverem aula nenhuma, não tiverem escola nenhuma, e muitas das vezes com familiares que não têm conhecimento, não têm cultura nenhuma, e os filhos têm aquele conhecimento. São reminiscências, são conhecimentos de outras reencarnações. E essas reencarnações existem para quê? Para que possa haver um desenvolvimento. A doutrina espírita nos ensina que todos nós
reencarnamos em 3 situações. Uma delas, provas. Nós estamos aqui em prova. Sermos testados, como somos no colégio, no trabalho. Faz um teste para ver se passa ou não passa. Outra é expiação. São resgate de dívida, de erros que nós cometemos, então nós temos que resgatar, temos que zerar nossa dívida. São compras que nós fizemos no comércio, dívida que temos com alguém, nós temos que arrumar um meio de pagar, resgatar. E a outra, a mais nobre, é a de missão. São os virtuosos. São aqueles espíritos que avançaram, que estudaram, que aprenderam, que se modificaram. E nós percebemos que esses espíritos virtuosos, eles não têm dificuldade nenhuma em fazer o bem. Por quê? Porque eles já passaram por essa fase, onde nós hoje estamos passando. Quanto de nós reclamamos de tudo, de todos? Às vezes, pela mínima coisa, estamos reclamando. Por quê? Porque ainda não entendemos a razão das coisas. E no momento que nós formos entendendo, nós vamos melhorando. E quando nós vamos melhorando? Quando nós se aproximamos das leis divinas, quando nós aproximamos do conhecimento correto das coisas, quando nós nos aproximamos das leis de Deus, e quando nós não nos aproximamos, nos afastamos, nós não estamos praticando a virtude, estamos praticando o vício, estamos adquirindo vício, e vício é dívida. E aí entra o que nós falamos agora. Quem deve tem que pagar. São expiações, pagar dívidas. Provas são teste. Passou no teste, um passo adiante. Aprendeu tudo, missão, missionário. Ninguém ganha missão se não tiver conhecimento. Nenhum engenheiro vai ter a possibilidade ou a responsabilidade de construir algo se ele não tiver conhecimento. Aí vem a pergunta, como ele atingiu esse conhecimento? Por intermédio do estudo, uma lei de progresso. A intelectualidade precede a moralidade sempre. Mas neste mundo que nós estamos vivendo, é o que nós nos assustamos por falta de conhecimento. De crianças, pessoas que não tiveram escolaridade nenhuma e têm conhecimento assustador. Por quê? São reminiscências de outras reencarnações. E isso nos deixa assustados muitas das vezes. Eis aí então a beleza da nossa doutrina espírita, a beleza da reencarnação. A doutrina espírita, eu digo sem medo de errar, é a única doutrina que explica tudo que nós possamos ter dúvida. É uma doutrina de ciência, de filosofia, com consequências religiosas. O que acontece conosco, a maior parte das vezes, é que nós não temos condições de conhecimento de resolver certos problemas. Mas, com o tempo, com os estudos, com as experiências, nós vamos melhorando, aprendendo e chegando aonde nós somos previstos. É a perfeição. Atingirmos o grau de aperfeiçoamento. Atingirmos o grau previsto pela natureza, pelas leis divinas. Nós fomos criados para quê? Fomos criados para a evolução. Fomos criados para a melhoria. A doutrina espírita é uma doutrina de progresso, evolutivo, de aprendizado. Fazer o certo é o único jeito de dar certo. Isso é uma expressão. Eu vi no site. Me chamou a atenção. Fazer o certo é a única maneira, o único jeito de dar certo. Se nós fizermos errado, logicamente que as consequências não serão as melhores. Se nós fizermos o correto, logicamente que vamos ter o resultado correto. A virtude
verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadear. Adivinha ela, porém ela se oculta na obscuridade e foge da admiração das massas. A verdadeira virtude, ela não se amostra, ela não é exaltada, ela se oculta na sombra e age silenciosamente. Esta é a verdadeira virtude, como nós falamos, ali onde São Vicente e outros espíritos virtuosos agiram e trabalharam e trabalham. Como volto novamente a dizer, virtude são atitudes boas, são atitudes corretas. Virtude no seu mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. É um conjunto de todas as qualidades. E quais são estas qualidades do homem de bem? Isso nós precisamos deixar bem esclarecido para cada um de nós. Quais são estas qualidades essenciais para um homem de bem? E aqui estão elas. Uma delas, ser bom. Nós somos bons? Ou mais ou menos bom? Ou somos bons quando temos interesse? Eis a pergunta. Laborioso. Nós somos laboriosos? Nós trabalhamos? Nós fizemos alguma coisa? Nós criamos alguma coisa? Modesto. Nós somos modestos? Ou somos modestos por interesse? Respeitoso. Nós somos respeitosos para com os outros? É empático. Se colocar no lugar do outro. Toda vez que nós observarmos nos outros alguma coisa, principalmente nós somos profissionais muito bons em criticar, ver os erros nos outros. E normalmente, quando nós vemos os erros nos outros, nós estamos nos identificando. Nós estamos sendo, sabe o quê? O nosso espelho. Nós estamos sendo o nosso espelho daquilo que nós ainda temos de ruim e muitas das vezes nós não a percebemos, somos distraídos. Porque o verdadeiro virtuoso é aquele que vê nos outros os erros e procura auxiliar, procura ajudar. Existe um fato muito curioso. Dizia uma filha para sua mãe: mãe, eu quero ser milagrosa que nem a minha avó, boazinha que nem a minha avó. Quantos anos tem a tua avó? A avó está com 90 anos. Como ela é boazinha, é caridosa, é gentil, eu quero ser igualzinha à minha avó. Aí a mãe pergunta para ela assim: minha filha, isso é muito bom, isso é muito bom. Mas tem que começar, sabe quando? Não, agora. Você tem que começar agora a ser boazinha, ser empática, ser respeitosa, para um dia você chegar na idade da sua avó desse jeito. Ela foi isso. Se você não for, se nós não formos como criança trilhar o caminho da virtude, trilharemos o caminho do erro, da ociosidade, da modéstia falsa. O que vai acontecer? Seremos uns idosos, uns velhinhos, chato, complicado.
desrespeitados. Por quê? Porque nós não adquirimos essas virtudes. E essas virtudes não se conseguem de um dia para o outro. E assim, então, prezados irmãos, este é o assunto que nós estudamos hoje. Todos os assuntos que se estuda, ele é muito longo. Ele não tem fim. Um assunto puxa o outro. E a doutrina espírita é assim. Então cabe nós agradecermos e pedirmos àqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que são espíritas, adquira os livros. Eu já tenho os livros, o livro dos espíritos, o evangelho que nós estamos estudando. São duas obras básicas que todo espírita tem que ter como manual de cabeceira. E quem não é espírita, nós convidamos para que adquira o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. São duas obras básicas que nos traz conhecimento, nos traz consolação, orientação, para que nós possamos ser uns verdadeiros, ou iniciar os primeiros passos dentro da virtude. Que Deus nos abençoe, nos proteja, que Jesus continue conosco, nos carregando, sendo um exemplo vivo para nós sermos mais virtuosos. E a todos os espíritos que nos auxiliam, principalmente aquele anjo da guarda que cada um de nós temos, que nos faça com que nós sejamos mais atentos, começamos a perceber mais as coisas. E assim, mais uma vez, que Deus nos abençoe, que assim seja hoje e sempre. Após essa excelente explanação, abordagem desse tema tão importante, nós queremos desejar a todos que possam refletir, que possam aprofundar, inclusive, esse tema, para que cada vez mais tenhamos compreensão da nossa missão aqui na Terra, das nossas fragilidades emocionais, morais, e possamos cada vez mais fortalecer as nossas virtudes. Então eu desejo a todos que tenham um excelente final de semana, que estejam em paz com as suas famílias, nos seus lares, construindo novas relações de harmonia, de respeito, e que possamos nos encontrar na próxima semana para um novo tema que vai ser abordado aqui nas nossas palestras online. Então, mais uma vez, meu abraço fraterno a todos, agradecendo a presença, a assistência de cada um, e lembrando que na nossa página, no nosso canal do YouTube, permanecem gravadas todas as nossas palestras para que você possa assistir no melhor momento que lhe convier em termos de tempo na sua rotina. Então, mais uma vez, grande abraço, fique na paz de Deus e de Jesus, e que assim seja. Virtude. A virtude é a medalha concedida ao homem no final da corrida. Virtude, intangível monumento erguido com o suor da abnegação. Castelo feito de rocha que não se abala nos temidos temporais. Virtude é conquista diária, vitória forjada no silêncio das almas. Longe dos holofotes, ela não conhece o orgulho que desperta o lado mais sombrio e devastador. Virtude não depende de classe, religião ou cor. Também não é possível prendê-la, emprestá-la ou delegá-la a outrem. É acessório individual e invisível. Semente divina pronta a germinar. Força inexorável que inevitavelmente, através do esforço, terá guarida em todos os corações caminhantes. Um pianista, por exemplo, necessita de prática para se tornar um virtuoso do instrumento. As horas dedicadas aos exercícios são como as jornadas cotidianas,
ou as vidas sucessivas intensas de muito aprendizado. Aprender dói, pois enfrentamos a própria iniquidade. Há em nós em excesso. Somos um amontoado de complicadas parafernálias comportamentais e emocionais. No laboratório da vida, a virtude vai ganhando espectro, palpabilidade e dimensão, mesmo que ainda os olhos não percebam sua materialidade. Virtude que desvenda a fonte criadora, presente em cada ser vivo, pronto para desenhar seu próprio mundo. Dimensão baseada em nossas escolhas e atitudes. Reflexo no espelho de nossa consciência, sempre pronta a nos educar. Virtude é o reino prometido por Jesus, que deve ainda habitar dentro de cada um. Vivenciando experiências, entendemos que nada pode macular a verdadeira virtude, pois ela é o templo íntimo de nossa imortalidade.